Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo da playlist Nordestinando, gravando para o canal Nordestinando e falando do rival Fortaleza. Gente, ficou feio o que aconteceu no Castelão sábado à tarde. Não pelo Fortaleza em si. Claro que Fortaleza tem amplas possibilidades de ganhar do América de Natal. A gente está falando de um time de primeira divisão e jogando contra o time de quarta divisão, mas o América ia bem no jogo. O América se portava bem no jogo, o América oferecia resistência ao Fortaleza, que não conseguia furar o bloqueio do América. Fortaleza não estava numa tarde inspirada e o América inspirado em não levar gol, em dificultar a situação do Fortaleza no jogo desse sábado no Castelão. O que acontece é o seguinte: é uma irresponsabilidade um campeonato do tamanho da Copa do Nordeste, até para que a lisura do campeonato não seja questionada, por exemplo, não ter o uso do VAR na sua primeira fase. Com certeza, economia de palitos. Para colocar o VAR em toda a primeira fase, a CBF ia gastar em torno de R$ 1.600.000. O que é R$ 1.600.000 para um campeonato milionário como a Copa do Nordeste? Aí você imagina, se lá no final do campeonato, da primeira fase, o América não se classificar por conta de um ponto, precisou de um ponto para classificar e não classificou. De quem é a culpa? De um erro de arbitragem. E isso é sucessivo, não é só no jogo que aconteceu sábado. Ontem, no clássico também, entre Bahia e Sport, houve um fato também assustador. Jogador partindo antes do meio-campo, bandeirinha acompanhou o cara e, de repente, levantou a bandeira erroneamente, prejudicando o Sport, que poderia ter feito ali o seu primeiro gol. E quem sabe, né, fazendo o segundo gol que fez depois, virar o jogo e dificultar ainda mais a situação para o Bahia. Ou seja, ter o VAR era fundamental desde o primeiro jogo da primeira fase. Os resultados de Fortaleza e América, Bahia e Sport mostram que o VAR era essencial para que o campeonato tivesse, né, uma lisura nos seus resultados finais. Porque eu vou te contar, é difícil você ver o time de quarta divisão encarar um time de primeira divisão, um time que vem jogando junto há muito tempo. E, de repente, a sensação de ter perdido o jogo por um erro da arbitragem, por uma malandragem de um jogador, que, com certeza, se no Brasil a gente fosse um país sério, ele seria punido, ele receberia uma punição severa do STJD. E, aliás, fica aqui a ideia. E seja de qualquer time, seja do Ceará, seja do Bahia, seja do Fortaleza, seja do Náutico, do Sport, seja de quem for, mesmo não tendo VAR, um erro daquele, uma malandragem daquela, interferindo diretamente no placar, é interessante a gente sugerir que o jogador seja punido. A partir do momento que o jogador tem a certeza de que ele pode ser punido fazendo lances como aquele, com certeza ele vai pensar duas vezes antes de fazer uma lorota daquela. Lorota é bom, né? Mas é verdade. Foi um jogo extremamente difícil para o América, um jogo que dificultou muito para o Fortaleza. O América encaixou uma forma de segurar o Fortaleza. Os 3 pontos para o Fortaleza foram fundamentais, mas fica a vergonha que o Marinho protagonizou. E o pior não é isso. O pior é que, depois do jogo, a gente nem viu a imprensa do Rio Grande do Norte repercutir esse erro grotesco que tirou do América a possibilidade de sair do Castelão, pelo menos com um ponto. Vamos ver como foi o jogo no Castelão sábado à tarde. Aí um pênalti indiscutível, esse pênalti. Teve gente que falou que não foi pênalti, mas você vê claramente que o Tite bate no pé do jogador do América e faz o pênalti. Souza bateu bem, deslocou aí o João Ricardo. E outra coisa importante, né? Ele deixou o Fortaleza com chuva nas coivaras aí, como dizia o Gomes Farias. Já metade do segundo tempo, e Fortaleza tinha muito, né? Tinha que correr para buscar o resultado, porque estava difícil. Ora, 0-0 estava difícil fazer 1-0, imagina, depois de levar um, a tendência era o América se fechar todo, esperar o Fortaleza, até acontecer isso aqui, ó. Cara, é um ator. Dá para trabalhar em Hollywood. Olha aí, gente. E o pior que isso causou um alvoroço grande, porque o torcedor do América não aceitava, né? Todo mundo ficou assustado.
Quem estava narrando o jogo também se assustou. O que acontece? Bandeirinha não viu, a árbitra não viu, marcaram o pênalti, o Lutero não tinha nada a ver, fez 1-0, fez 1-1, aliás, empatou o jogo, e aí mudou completamente a história. De uma América que poderia se recuar, se retrair ali atrás e segurar o resultado, a buscar um resultado que pudesse fazer, né, pelo menos jus às oportunidades que ele teve de sair com empate, pelo menos, do Castelão. Olha aí. Para o Marinho nesse momento no Castelão. Na metida de bola. Ficou feio pro Fortaleza, né, gente? Apita a árbitra. Lucero na bola contra o Renan. Lucero bateu. Gol! Pênalti muito bem batido. Lion empata no Castelão. Empata Lucero. Nesse momento aqui, o resultado com certeza mexia com o pessoal do América, né? O América esforçado para tentar a vitória, tentar pelo menos o empate, de repente leva um gol desse, de um pênalti espírita desse, na malandragem do Marinho, né? E aí, quando eu digo que fica feio para o Fortaleza, porque eu conheço vários torcedores do Fortaleza que particularmente disseram, olha, não gostei da atitude do Marinho, realmente foi um erro, e é feio para o clube, e é feio também para o esporte de uma maneira geral, né? Como é que se fala em fair play com esse tipo de coisa? Por isso que eu digo, o STJD tinha que punir esse tipo de atitude. Mas ninguém sabe o que acontece, e é ir em frente, buscar os humanos direitos, como dizia o Sérgio Pinheiro. Né? Numa cobrança mesmo de chapa muito firme, muito forte. Aí um impedimento claríssimo. Olha o toque para trás, olha o gol, até impedido. O jogador era para ser mais inteligente, né? Ele viu claramente que ele estava à frente da linha da bola. Era para ter parado, pô, um segundo, tinha dado tempo, né? E aí o gol da vitória do Fortaleza, a bola desvia na barreira, deixa o goleiro completamente sem ação. O Fortaleza não tem nada a ver com isso. Se houve erro de arbitragem, se a bola pega na barreira e desvia, foram 3 pontos importantes para o Fortaleza. Para o América foi uma derrota triste. Campeonato desse, um time como o Fortaleza ganhar um jogo da forma que ganhou. Né? Nada contra o Fortaleza. O cara vai dizer assim, o torcedor do Ceará está passando pano e tal. Não, cara, não tem nada a ver. Estou sendo muito justo. Fortaleza não precisa desse tipo de conduta, de jogador e nem de árbitro. Eu sei que a árbitra não marcou o pênalti porque quis. Ela foi induzida ao erro. Agora tem que punir esse tipo de ação. Esse tipo de jogador, esse tipo de jogada, isso tem que ser punido exemplarmente. Porque senão, cara, o esporte acaba perdendo a graça. O esporte acaba perdendo a graça. E começar uma Copa do Nordeste com esse tipo de erro, com o erro que teve lá em Salvador também, que prejudicou o esporte, não é legal. Isso macula a imagem de um campeonato, que é um campeonato tão agradável, um campeonato tão distinto, que tem crescido muito no Brasil, e até fora dele nos últimos anos, campeonato regional que mais interessa ao povo brasileiro assistir, com esses erros de arbitragem e economia de palito. Porque, sinceramente, a economia do VAR na primeira fase da Copa do Nordeste, ela não tem sentido. Fica aí o registro desses 2 erros crassos que interferiram diretamente nos resultados tanto do jogo do Fortaleza como América, como o jogo do Bahia Esporte. Grande abraço a vocês, a gente se vê mais tarde no Nordestinando às 21 horas, aqui na playlist do Poderoso Vozão e também no canal do Nordestinando Futebol Clube. Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê por aí.